Parte 7. Os degraus da queda. Chamo sua atenção para 5 fatos ocorridos na queda dos nossos pais. Em primeiro lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram sua agenda para ouvir o diabo. A primeira arma que o diabo usou foi o disfarce. Ele apareceu a Eva na figura de uma serpente. A serpente, criatura de Deus, torna-se ferramenta do diabo. No Novo Testamento, Jesus relaciona a serpente ao diabo, como também o fazem Paulo e João. Certamente, a serpente não era um réptil repugnante que é hoje. O diabo foi conversar com Eva de forma disfarçada, ou seja, ele não mostrou logo a sua cara. Ele não botou logo as unhas de fora. Pelo contrário, o diabo, que se transfigura até em anjo de luz, chegou de mansinho com sagacidade. Ele é especialista na arte de seduzir e, claro, não se aproxima com o tridente na mão, cuspindo fogo, fedendo enxofre. Sua voz é mansa, aveludada e melíflua, e sua abordagem é jeitosa e cativante. Ele chega de forma inofensiva. Vem como um lobo, mas vestido com pele de ovelha. Abrir a agenda para estambular uma conversa com o diabo é o começo de uma grande tragédia, pois dar brecha a ele é como abrir-lhe uma larga porta. E acredite, ele sabe aproveitar essas oportunidades. O pecado é como o rio Amazonas. Na sua cabeceira é pequeno volume de água, a ponto de uma criança poder nadar. Sim, o maior rio do mundo em volume de água pode ser atravessado a nado em sua cabeceira. Contudo, com seus vários afluentes, o Amazonas torna-se um rio imenso, e nenhum nadador profissional ousaria atravessá-lo. Assim é o pecado. Ele começa pequeno e depois torna-se um gigante. Ele parece no começo um fiapo de linha podre, mas depois torna-se em grossas correntes que prendem. O veneno que o diabo destila parece doce ao paladar, mas mata. Tem um cheiro atraente e cativa logo o desejo, mas destrói. Eva jamais poderia imaginar que aquela simples e amistosa conversa com a serpente pudesse desembocar na maior tragédia da humanidade. Ela subestimou o poder do tentador ao abrir sua agenda para ele. Em segundo lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram sua mente para colher dúvidas sobre a palavra de Deus. Derek Kidner diz que o tentador começa primeiro com sugestão e depois com argumento. Seu tom era incredulidade e ele impedia a falsa ideia de que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. A pergunta do diabo vem num tom zombateiro com o propósito de ridicularizar a palavra de Deus. Ele é patrono dos hereges e também é o pior exegeta do mundo, além de ser o paraninfo dos teólogos liberais que atacam as escrituras como os escorpiões do deserto. O diabo tentou Eva com uma pergunta sutil. É assim que Deus disse? A dúvida foi a janela por onde entrou a incredulidade, e com essa pergunta, o diabo abriu a possibilidade de Deus não ser digno de confiança. A pergunta foi um ataque frontal à fidelidade da palavra de Deus. E isso nos ensina que sempre que os homens colocam em dúvida a integridade das Escrituras, estão seguindo as pegadas do próprio maligno. A serpente perguntou a Eva: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus havia dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo ampliou a única proibição e reduziu as extensas permissões. Ele colocou um não onde Deus havia dado um sim, intervendo a palavra de Deus e transformando a bondade generosa de Deus em limitação cruel. Em terceiro lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram a boca para torcer a palavra de Deus. Eva, além de abrir sua agenda para dialogar com a serpente e sua mente para hospedar dúvida acerca da palavra de Deus, também abriu a boca para torcer a palavra de Deus. Nas palavras de Braume, iniciou-se entre a mulher e a serpente uma conversa teológica.
Eva respondeu: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocarei neles, para que não morrais. Eva deixou de fora a palavra livremente e acrescentou: nem tocarei neles, ou seja, ela não mencionou que Deus lhe deu essa ordem. Eva falou de Deus, o Elohim, não do Senhor Deus, Javé Elohim, o Senhor Deus da aliança. Por fim, ela disse: para que não morrais. Uma possibilidade em vez de certamente morrerás, um fato. Assim, ela subtraiu elementos da palavra de Deus, acrescentou coisas à palavra e assim mudou a palavra de Deus. Bruce Waltker diz que Eva gradualmente cede às negações e meias-verdades da serpente, depreciando seus privilégios, fazendo o acréscimo à proibição e minimizando a ameaça. Eva acrescentou que Deus não havia dito e amenizou a ameaça que Deus tinha dado. Isto é, ela torceu a palavra de Deus, colocando na boca de Deus o que ele não havia falado. Assentar-se aos pés do diabo para aprender a palavra de Deus é matricular-se na escola do engano. É ter o pai da mentira como professor. É diplomar-se na universidade das heresias. A Bíblia é enfática em nos alertar que não podemos tirar nem acrescentar nada ao que está escrito, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. E só a Escritura tem o selo da inspiração. O diabo usa a palavra para tentar e aqueles que caem nas suas insídias a tornam mais suave e mais severa do que de fato ela é. Em quarto lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram seus ouvidos para escutar a negação da palavra de Deus. A serpente disse a Eva: é certo que não morrereis. Braumer diz que agora é a verdade de Deus contra a verdade da serpente, sendo que aquela está baseada em um mandamento que delimita e protege o ser humano. A verdade da serpente está ligada a uma promessa, a promessa de ausência de limites. O diabo que começou o diálogo com Eva tão cauteloso, agora põe as unhas de fora e nega frontalmente a palavra de Deus, chamando Deus de mentiroso e atacando o caráter divino ao que diz que Deus não é íntegro nem sua palavra confiável. Como Eva já havia cedido o terreno ao diabo, dando-lhe espaço em sua agenda, ela não se apercebe o risco que está correndo, mesmo ouvindo uma negação tão insolente da palavra de Deus. Dar mais valor ao engano do diabo do que à verdade de Deus foi a causa da queda. Ainda hoje há muitos que estandeiam sua pretensa cultura e arrotam vã sapiência, arborizando-se em juízes de Deus para negar sua palavra e assacar contra elas levianas acusações. Críticos insolentes, escritores baflemos e mestres do engano, ainda hoje destilam seu ceticismo e negam a palavra de Deus para sua própria ruína e perdição. Derek Kidner destaca que a primeira doutrina a ser negada é a do juízo. Se as modernas rejeições da doutrina têm motivações diversas daquela, são igualmente antagônicas à revelação. Jesus reafirmou totalmente a doutrina. Em quinto lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram seus olhos para ver o pecado como algo agradável. Eva estava no lugar errado, na hora errada, conversando com a pessoa errada. E por ter aberto as janelas da alma para as insinuações do diabo, acabou fisgada pelo tentador, caindo em sua rede. O diabo dourou a pílula e mostrou para Eva as vantagens de uma realidade que ela desconhecia e da qual fora privada. Nesse sentido, o fruto proibido tornou-se belo aos seus olhos e atraente ao seu desejo. O diabo tornou o pecado encantador aos olhos de Eva, e ela viu, desejou e comeu o fruto proibido na ânsia de encontrar o que o diabo lhe havia prometido e que Deus lhe negara. A fome física, o apetite estético e a capacidade de sabedoria e poder seduziram Eva, que não percebeu que o diabo é um mentiroso e que o pecado é uma fraude. Os luxuriantes jardins do outro lado do muro eram desertos caustigantes, e as fontes cristalinas que o diabo havia prometido eram poços cheios de podridão. Além disso, a liberdade que ele havia divulgado era pura escravidão, e a felicidade que ele havia prometido era desgraça em grau superlativo. A vida cheia de encantos que ele anunciou era a morte eterna.
A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida são as iscas apetitosas que escondem o anzol da morte. Em vez de Adão e Eva passarem para um nível de existência superior, como a serpente tinha prometido, caíram a um nível inferior. Derek Kidney diz que Eva deu ouvidos a uma criatura em lugar do Criador. Seguiu suas impressões pessoais contra as instruções recebidas e estabeleceu para sua meta a autorrealização. Essa perspectiva de enriquecimento material, estético e mental parecia incrementar a própria vida. A frase tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu, revela que o ato tão simples trouxe um resultado imensamente penoso. Adão foi conduzido como foi a mulher em vez de conduzir. Ele decide obedecer à esposa, não a Deus. Braumer acentua que o homem estava ao lado de sua mulher, observando tudo com atenção e em silêncio. Quando a mulher agora lhe estende a mão com o fruto, ele também pega e come. O texto não relata qualquer luta íntima no caso do homem, ou seja, ele concorda muito mais rapidamente com o ato do que a mulher. Também não há palavra alguma de que a mulher tenha seduzido o homem, ou seja, ele simplesmente participa e por isso também precisa assumir total e completa responsabilidade. Em sexto lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram seu coração para hospedar sentimentos de ingratidão, insatisfação e megalomania. O diabo conseguiu plantar no coração de Eva a erva daninha da ingratidão e o espinheiro da insatisfação. Ela, que havia sido criada à imagem e semelhança de Deus e colocada num lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus, sentiu-se infeliz e insatisfeita a ponto de querer ser igual a Deus. Que atitude oposta teve Cristo? Ele, sendo Deus, esvaziou-se e assumiu a condição de homem. Sendo um homem perfeito, tornou-se servo. Sendo servo, sofreu a infame morte de cruz. Já Eva, sendo criatura, quis ser igual ao Criador. A megalomania tomou o lugar da gratidão. A verdade de Deus foi substituída pela dúvida. A palavra de Deus foi abandonada e o sugestionamento do diabo acolhido. Essa é a história da maior tragédia da humanidade. Os sintomas da queda. O pecado, como uma doença contagiosa, atingiu todo o nosso ser, razão, emoção e vontade, bem como atingiu nosso corpo, nossa mente, nossas emoções. Também trouxe sequelas graves na vida de Adão e de Eva, cujos resultados nefastos, alguns deles, destacaremos a seguir. Em primeiro lugar, o drama da culpa. Logo que Adão e Eva comeram do fruto proibido, seus olhos foram abertos e perceberam que estavam nus, não apenas no sentido de sem roupas, mas no sentido de fracos, indefesos e humilhados. Seus olhos foram abertos não para ver o que esperavam, ser iguais a Deus conforme o diabo lhes havia prometido. Mas seus olhos foram abertos para ver sua nudez, para perceberem que haviam caído numa cilada e cuja consequência era a culpa como herança maldita de sua escolha errada. Em segundo lugar, o peso esmagador da vergonha. Logo que Adão e Eva perceberam sua nudez, coseram folhas de figueira para se vestirem. Em vez de ser iguais a Deus, caíram num estado de degradação. E em vez de alcançar um relacionamento interpessoal mais robusto, foram tomados de assalto pela vergonha um do outro. Não foi a nudez que os deixou envergonhados, pois antes do pecado eles estavam nus e não se envergonhavam. Essa vergonha é fruto maldito do pecado. É importante ressaltar que o fruto proibido não é o sexo como ensina a cultura popular. O sexo é bom, puro, santo e deleitoso, e Deus inclusive ordenou Adão e Eva a terem relação sexual antes da queda. O sexo no casamento é uma ordenança divina. Porém, o que está fora do projeto de Deus é o sexo antes do casamento e fora dele. O que é contrário à santidade é a degradação do sexo, não o uso correto dele. Derek Kidney destaca que não há caminho de retorno como supõem os nudistas e os que prestam culto à liberdade de costumes, os chamados nudistas espirituais.
O caminho de Deus é para frente, pois quando o corpo for redimido e o amor aperfeiçoado, não voltaremos para o Éden, mas sim seremos revestidos com um corpo de glória. Ao comerem o fruto proibido, Adão e Eva, em vez de se aproximarem de Deus, passaram a ter medo dele, o que prova que o pecado é uma fraude. É atraente aos olhos, mas engana. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas mata. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, fugindo dele, e tentaram esconder sua nudez um do outro atrás das folhas de figueira. Todavia, aquilo era meros arremendos para quem já havia colocado o pé na estrada da desobediência. Em terceiro lugar, o medo e a fuga de Deus. Quando Adão e Eva escutaram a voz de Deus, esconderam-se por entre as árvores do jardim, visto que a presença de Deus não era mais o deleite deles, mas o seu terror, ou seja, o medo de Deus, substituiu a alegria em Deus. É impossível ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver no pecado. Sempre que o homem e a mulher escutam um tentador e naufragam diante da tentação, tentam se esconder de Deus. Assim, assaltados pela culpa e tomados pelo medo, buscam a rota da fuga. O pecado, entretanto, não apenas torna o homem rebelde, mas também tolo. Como esconder-se daquele que é onipresente? Como fugir da presença daquele que está em toda parte e tudo vê? O que adianta ficar entre árvores se para Deus a luz e as trevas são a mesma coisa? É impossível fugir da presença de Deus. Adão e Eva foram apanhados pelas próprias cordas de seu pecado. Os mecanismos de fuga produzidos pela queda. Adão e Eva só não pecaram contra Deus, mas tentaram escapar da responsabilidade de sua transgressão. Ou seja, eles tentaram evadir-se, esquivando-se e tirando o corpo fora. Vemos nesse trecho 3 mecanismos de fuga. Em primeiro lugar, a racionalização. O pecado pode ficar escondido por algum tempo, mas não para sempre. O próprio invadiu o mundo escuro de Adão e o perturbou com sua altissonante voz. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem que observou tudo em silêncio e também em silêncio concordou com o pecado, agora é chamado à responsabilidade. Derek Kidner diz que a resposta de Adão esconde a causa atrás dos sintomas. A voz de Deus não deixará em paz o homem em seu pecado. Deus sabia onde estava Adão e a pergunta não foi para que ele encontrasse Adão, mas sim para Adão cair em si. Em vez de confessar seu pecado, Adão preferiu o atalho da racionalização. Em outras palavras, em vez de admitir seu fracasso, ele tentou tapar o sol com a peneira e dar uma desculpa esfarrapada. Ele não teve medo porque estava nu, tampouco se escondeu porque estava coberto de folhas de figueira. A consciência da sua nudez e as vestes inadequadas eram a consequência do seu medo. E ele teve medo porque pecou. Fugiu porque transgrediu. Adão, além de pecar, ainda tentou camuflar seu delito, buscando o mecanismo da racionalização. Em segundo lugar, a transferência. Como as desculpas de Adão eram absolutamente infundadas, Deus perguntou: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus não permite que Adão fuja do assunto, trazendo-o de volta ao enfrentamento do problema. Adão tenta escapar, mas Deus o pega pelo colarinho e o traz de volta para a estrada do confronto, colocando o dedo na ferida exposta de Adão e dando-lhe a oportunidade da confissão sincera. Contudo, em vez de Adão reconhecer seu pecado, arrepender-se dele e confessá-lo, busca mais um mecanismo de fuga ao responder: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A segunda resposta de Adão admite a verdade, mas a volve contra a mulher e, em última instância, contra Deus. Eva comeu enganado o fruto, mas Adão não foi iludido. Ele comeu o fruto proibido conscientemente. Eva comeu e deu a seu marido, mas o responsável pela queda da raça foi Adão, pois ele era o representante e cabeça federal da raça. Nós caímos em Adão e foi por meio dele que o pecado entrou no mundo. Adão, entre mentes, preferiu culpar Deus por ter lhe dado Eva e culpou Eva por ter lhe dado o fruto proibido.
Em terceiro lugar, a projeção. Uma vez que Adão culpou Eva pelo fracasso, Deus volta as baterias para Eva. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Tendo Adão como seu marido e mestre, Eva seguiu pelo mesmo atalho e evadiu-se da responsabilidade. Ela, em vez de assumir sua culpa, jogou a responsabilidade contra a serpente. A projeção é o mecanismo de defesa e, por intermédio desse expediente, buscamos sempre uma explicação para o nosso pecado e fracasso, lançando a culpa nos outros. Para usar as palavras do pai da psicanálise, Sigmund Freud, o problema é halógeno, ou seja, tem sua origem no outro. Em outras palavras, nós somos apenas vítimas, não os culpados pela situação. Nossos problemas são sempre halógenos, não autógenos, ou seja, não gerados no outro, não em nós. Os outros são os culpados, nós somos apenas vítimas. As consequências da queda. Em primeiro lugar, o conflito conjugal. Destacaremos 6 consequências da queda dos nossos primeiros pais. Em primeiro lugar, o conflito conjugal. A relação conjugal foi frontalmente atingida pelo pecado, pois Adão culpou sua mulher pela tragédia da queda em vez de assumir sua responsabilidade. E essa situação abriu uma ferida que nunca foi plenamente curada. A história da humanidade está crivada de exemplos de marido acusando a esposa e de esposas culpando o marido. O conflito conjugal é uma das guerras mais encardidas e uma das batalhas mais complexas da história humana. Aquela relação que deveria ser apenas de encanto e beleza, amor e romantismo, foi contaminada pelo fermento das acusações amargas e ferinas. O jardim do romantismo foi invadido pela erva daninha das intrigas. A mosca da mágoa caiu no perfume do amor e estragou esse precioso unguento. Multiplicaram-se os casos de crimes dentro da família e maridos se levantam contra esposas e esposas contra o marido. O leito conjugal, em vez de forrado de viçosas folhas, está crivado de espinhos. O conflito estabeleceu-se no paraíso da comunhão conjugal. Em segundo lugar, a guerra espiritual. O pecado não apenas jogou o marido contra a esposa, mas criou uma inimizade medonha entre o diabo e a raça humana. Vale a pena destacar que o mesmo Deus que conversa com Adão e Eva não dialoga com a serpente nem lhe dá oportunidade de explicar-se. Ele apenas a sentencia. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O juízo de Deus se refere a ambos, à serpente e ao diabo, e nesse sentido, comer pó simboliza uma humilhação abjeta, uma derrota total. A história da humanidade é uma síntese dessa inimizade entre a serpente e o homem. O diabo, que se materializou na serpente para enganar Eva, é um anjo caído, o espírito perverso e assassino que veio para provocar a destruição na família e na sociedade. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deus proferiu a sentença primeiro para a serpente e depois para o diabo, que havia usado a serpente. Deus amaldiçoou a serpente e o solo, mas em momento algum amaldiçoou Adão e Eva. Em terceiro lugar, o sofrimento da mulher. O pecado trouxe consequências desastrosas para o ser humano e para a natureza. Depois de proclamar a derrota do diabo, Deus volta suas barreiras, suas baterias para a mulher. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A dor e a servidão são os cálices amargos servidos no banquete do pecado. A gravidez tornou-se um tempo de sofrimento e o parto uma hora de dor. Em outras palavras, a alegria da maternidade foi misturada com o drama do sofrimento. Além disso, a deleitosa comunhão conjugal seria
seria substituída pelo domínio do marido sobre a mulher. Amar e acariciar torna-se desejar e dominar. Poderes egoístas tomam lugar do amor e do carinho. Em quarto lugar, a fadiga do homem. Depois de sentenciar a mulher, Deus volta a sua atenção para o homem. E a Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Graças à misericórdia, a maldição recai sobre os domínios do homem, e não sobre o homem propriamente dito. Todavia, não se diz nada de construtivo a Adão, em quem todos morrem. Fadigas, suor, pó respondem a fantasias, sereis como Deus. O trabalho até então deleitoso agora seria penoso. A natureza não seria mais favorável ao homem, e floresceria naturalmente não mais os frutos deliciosos, mas os espinhos, cardos e abrolhos. A fadiga e o suor do rosto seriam seus companheiros de todas as horas na saga da sobrevivência. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Em quinto lugar, a morte. O salário do pecado é a morte. O homem que foi feito do pó é agora sentenciado a voltar ao pó. Deus disse a Adão: No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. O homem veio do pó é pó e voltará ao pó. O pecado é a mãe da morte e o filho da cobiça. O pecado gerado pela cobiça deu à luz a morte. E o homem que foi criado para viver deleitosamente na presença de Deus, agora é sentenciado a voltar ao pó. Em sexto lugar, a solidão do exílio. O homem queria mais do que o jardim, por isso perdeu. O jardim deixou de ser o seu lar hospitaleiro para ser apenas o palco de seu fracasso. A expulsão é por decreto. Deus expulsou Adão e Eva do jardim, purificando assim seu templo-jardim. Isso prova que o pecado não é ganho, é perda. Adão perdeu sua inocência e também sua comunhão com Deus, com sua mulher e com a própria natureza, tornando-se um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. A solidão foi o cálice que Adão sorveu até o fim, sem jamais esgotá-lo. Quando Deus, porém, acaba de uma vez por todas com o acesso à árvore da vida, isso foi um ato de graça, não um ato brutal e arbitrário. Para o ser humano, a maior tortura seria tornar-se imortal no estado em que ficou depois de afastar-se de Deus, pois ele não suportaria uma vida eterna sob a condenação de Deus.